Lição 128 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentada por Ken Wapnick. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. As próximas 3 lições formam uma unidade. Essa aqui trata do mundo. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. A lição 129, além desse mundo, há um mundo que eu quero. É uma discussão sobre o mundo real, que é nosso, pela nossa escolha. E a lição 130, é impossível ver 2 mundos. Reforça a nossa necessidade de escolhermos entre os 2. É difícil entender essa lição sem reconhecer a diferença entre forma e conteúdo. O mundo, a forma, é a projeção do pensamento de culpa, o conteúdo. Essa lição, portanto, não deveria ser vista como apoiando o asceticismo ou o sacrifício. Desistir do mundo, a forma, mas, ao invés disso, como encorajando-nos a desistir da culpa da mente, conteúdo, a fonte do mundo. Pode ser tentador para os estudantes, no entanto, se sentirem culpados porque desejam coisas terrenas, acreditando que Jesus exige que isso seja sacrificado. Mais uma vez, esse não é um curso em negar o corpo, mas apenas em liberarmos nossos pensamentos sobre o corpo. Esses pensamentos refletem a culpa subjacente que contém o desejo secreto de manter a separação intacta. O valor final do ego para o mundo, portanto, é como um lugar no qual mantemos nossa identidade especial através da culpa, mas tornando alguém mais responsável por ela. Vamos voltar a essa ideia conforme atravessarmos a lição. Citação: o mundo que vês não te oferece nada do que precisas, nada que te possa ser de algum modo útil a ti, e absolutamente nada que sirva para te dar alegria. Acredita nesse pensamento e serás salvo de anos de miséria, de inúmeros desapontamentos e de esperanças que se tornam amargas cinzas de desespero. Comentário: ainda outra referência aos relacionamentos especiais. Nossa necessidade de acreditarmos que existem coisas, substâncias e pessoas no mundo que nos satisfazem, que nos dão prazer, nos fazem sentir bem a respeito de nós mesmos e suprem a falta que acreditamos ser a nossa realidade. Em vez de nos voltarmos para o Espírito Santo em busca do que está nos faltando, a memória de quem somos como Cristo, negamos sua presença. Projetamos a culpa que se segue a essa negação e buscamos fora alívio para a dor que inevitavelmente resulta de empurrarmos o amor para longe. Essa é a base para sentir que o mundo contém o que queremos. Um valor radicado na crença em que somos corpos com necessidades que têm que ser atendidas. Do contrário, nos sentiremos solitários e em privação. Portanto, nossa percepção do mundo é a de que ele existe para atender às nossas expectativas e realidades. Citação: ninguém pode deixar de aceitar esse pensamento como verdadeiro. Se quiser deixar o mundo para trás e elevar-se acima de suas mesquinhas dimensões e de seus caminhos curtos. Comentário: através de todo o curso em milagres
E aqui, novamente, Jesus nos lembra de que as dádivas do mundo não são nada comparadas às dele. Entre aspas, as dádivas de Deus, do qual já citamos, Jesus contrasta os dois, querendo que vejamos com que rapidez buscamos as migalhas, as dádivas do ego, baseadas no medo de, entre aspas, mesquinhas dimensões e caminhos curtos, em vez do banquete do amor de Deus. Nós já discutimos esse tema importante em A Canção da Oração, onde Jesus nos incita a não buscarmos um eco da voz de Deus, mas sua canção total. Ele nos pede aqui para buscarmos apenas uma experiência do amor de Deus e para repudiarmos os substitutos esfarrapados que o mundo nos oferece em seu lugar. Citação. Aqui, cada coisa que valorizas não passa de uma corrente que te prende ao mundo e não servirá a nenhum outro fim senão esse. Pois tudo não pode deixar de servir ao propósito que tu lhe dás, até que vejas lá um propósito diferente. Comentário. O conceito de propósito é crucial para compreender essa lição. Não são as coisas do mundo que são valiosas, mas o propósito que damos a elas. Nós pensamos que somos atraídos para uma pessoa, um objeto, uma substância ou uma ideia específica. Mas na verdade é a culpa que nos instiga. Isso prova que nós pecamos, somos indivíduos separados e estamos certos, enquanto o Espírito Santo está errado. Provar isso é o propósito que valorizamos aqui. E cumprir esse propósito é a única necessidade do nosso ego. A maioria das correntes espiritualistas, e infelizmente muitos estudantes do curso em Milagres concordam, vê nossos problemas como enraizados no mundo material de pecado. Isso leva à conclusão inevitável de que deveríamos deixar o mundo para trás para encontrarmos felicidade. No entanto, se não liberarmos o propósito da mente de manter a culpa, vamos simplesmente substituí-lo por outra forma do que até então serviu aquele propósito. A formulação de Freud sobre sintomas substituto é o modelo psicodinâmico para esse padrão de comportamento. Citação. O único propósito digno da tua mente que o mundo contém é o de que passes por ele sem te deteres para perceber alguma esperança onde não há nenhuma. Não te enganes mais. O mundo que vês não contém nada do que queres. Comentário. Nosso único propósito para estarmos em um mundo de tempo e espaço, em aguda distinção em relação ao do ego, é nos ensinar que não existe mundo de tempo e espaço. Entre aspas, é evidente que a percepção que o Espírito Santo tem do tempo é exatamente oposta à do ego. A razão disso está igualmente clara, pois eles percebem a meta do tempo de maneiras diametralmente opostas. O Espírito Santo interpreta o propósito do tempo como o de tornar a necessidade do tempo desnecessária. Ele considera função do tempo como temporária, servindo apenas a sua função de ensinar, que é temporária por definição. A sua ênfase, portanto, recai sobre o único aspecto do tempo que pode se estender até o infinito, pois o agora é a noção mais próxima de eternidade que esse mundo oferece. Comentário.
Assim, o único propósito do mundo é nos prover com a oportunidade de escolher o instante santo, o agora, no qual escolhemos contra o sistema de pensamento do ego e ouvimos a única voz por Deus. A primeira linha de defesa do ego, o mundo e o corpo, é deixada de lado conforme percebemos que o valor não está no que vemos com os nossos olhos, mas na culpa na mente. Quando deixamos o mundo de lado, portanto, ficamos cara a cara com nossa culpa, a segunda linha de defesa do ego. Por trás dessa defesa está nossa decisão de sermos um indivíduo. E por trás disso está o amor de Deus. Nós pedimos ajuda a Jesus não para liberarmos nossos apegos às pessoas, objetos e substâncias, mas para nos ajudar a entender seu propósito. Assim, ele nos diz 2 vezes que o Espírito Santo não vai tirar de nós nossos relacionamentos especiais, mas vai transformar seu propósito da culpa para o amor. Entre aspas, o Espírito Santo sabe que ninguém é especial. No entanto, ele também percebe que fizeste relacionamentos especiais que ele quer purificar e não deixar que destruas. Não importa quão pouco santa seja a razão pela qual tu os fizeste. Ele pode traduzir em santidade, removendo tanto medo quanto tu lhe permitires. Podes colocar qualquer relacionamento sob os teus cuidados e estar seguro de que não resultará em dor, se lhe ofereces a tua disponibilidade para que o relacionamento não sirva a necessidade alguma que não seja a do Espírito Santo. Toda culpa no relacionamento surge do uso que fazes dele. Todo o amor do uso do Espírito Santo. Não tenhas, portanto, medo de abandonar as tuas necessidades imaginárias que iriam destruir o relacionamento. A tua única necessidade é a do Espírito Santo. Eu tenho dito repetidas vezes que o Espírito Santo não quer privar-te dos teus relacionamentos especiais, mas apenas transformá-los. E tudo o que isso significa é que Ele vai devolver-lhes a função que lhes foi dada por Deus. A função que tu lhe deste, claramente, não é a de ser feliz. Mas o relacionamento santo compartilha o propósito de Deus, ao invés de ter como objetivo substituí-lo. Comentário. Essas 2 passagens são vitais para compreender essa lição. Para afirmar mais uma vez, Jesus não remove as diversas formas das nossas vidas, mas nos ajuda a transformar o propósito da mente para elas. Dados a ele, os veículos do ego para reforçar seu sistema de pensamento se tornam os meios pelos quais mudamos nossas mentes. Depois, no livro de exercícios, nos é dito que nossos corpos são neutros, pois eles meramente executam os desejos da mente. Qual sistema de pensamentos escolhemos? Nossa decisão repousa no valor que damos a ele. Citação. Hoje, escapa das correntes que colocas na tua mente quando percebes a salvação aqui. Comentário. Crucial
a essa sentença é a palavra que você se refere ao tomador de decisão, tendo escolhido fazer o mundo como um meio de aprisionamento. No entanto, a prisão não é os relacionamentos especiais do mundo, mas o poder da mente de escolhê-los. As correntes representando as necessidades de provarmos que nossa individualidade está viva e bem. A chave que destranca essas correntes é o tomador de decisões mudando a si mesmo, escolhendo a liberdade da salvação no lugar da prisão da culpa. Citação: pois aquilo que valorizas fazes com que seja parte de ti na tua percepção de ti mesmo. Comentário: o exemplo mais claro disso é o corpo. Nós o valorizamos porque ele é algo específico no qual projetamos a culpa inconsciente da mente. Dessa forma, não guardando memória da nossa identidade como uma mente e certamente não como Cristo. O corpo assim tem grande valor. E ao valorizá-lo, nós nos tornamos ele. Pelo menos na consciência, nós nos tornamos o que valorizamos. Uma reminiscência da famosa linha dos anos 60. Você é o que come. Se você valorizar algo, dando a ele um significado que não tem e por si mesmo, você se torna esse significado. Essa passagem do manual exemplifica esse princípio. A lição central é sempre essa. Seja para o que for que o corpo sirva para ti, é isso que ele virá a ser para ti. Usa-o para o pecado ou para o ataque, que é o mesmo que pecado, e o verás como pecaminoso. Porque é pecaminoso e fraco, e sendo fraco, sofre e morre. Usa-o para trazer o verbo de Deus àqueles que não o têm, e o corpo vem a ser santo. Por ser santo, não pode adoecer, nem morrer. Comentário: a decisão da mente está baseada no sistema de pensamento que ela valoriza, o do ego ou do Espírito Santo. Citação: todas as coisas que buscas para fazer com que o teu valor seja maior aos teus olhos te limitam ainda mais. Escondem de ti o teu próprio valor e acrescentam mais um obstáculo diante da porta que conduz à verdadeira consciência do teu ser. Comentário: esses obstáculos são os escudos de esquecimento do ego. Uma frase da lição 136 que já examinamos. O mundo e o corpo resguardam o escudo interno de culpa, o que nos leva para fora das nossas mentes, literal e figurativamente, assegurando que nosso tomador de decisões nunca vai mudar sua mente, valorizando as coisas no mundo e acreditando que elas vão nos ajudar ou ferir. Tanto a fonte dos nossos problemas quanto a sua solução, reforçamos o obstáculo final à verdade. Enquanto acreditarmos que o mundo é real, nunca vamos retornar aos pensamentos na mente que são a questão real. Citação: não deixes que nada que se relacione com pensamentos do corpo detenha o teu progresso em direção à salvação.
Nem permitas a tentação de acreditar que o mundo contém algo que queiras a fim de deter-te. Não há nada aqui para apreciar. Nada que vale um instante de atraso e dor, um momento de incerteza e de dúvida. Aquilo que não tem valor, nada oferece. A certeza acerca do que tem valor não pode ser achada onde não há valor algum. Comentário. Nós vemos repetidamente que tudo nesse mundo não vale nada. De fato, o mundo não é literalmente nada, sendo uma projeção de um pensamento em nossas mentes que é inerentemente nada. Lembre-se, o sistema de pensamento do ego foi totalmente inventado, começando com nossa crença na realidade da diminuta e louca ideia, em vez de compartilhar a percepção do Espírito Santo sobre sua nulidade. Nós defendemos nossa crença por erigirmos uma camada de defesa após a outra, todas as quais não são nada. Porque vêm do nada e defendem o nada. Apenas através do reconhecimento desse fato, nos sentimos motivados a desistir da nulidade inata do mundo, conforme somos relembrados mais uma vez da felicidade que vem a nós quando cruzamos a ponte para o mundo real. Entre aspas, e irás pensar, em feliz espanto, que por tudo isso a nada renunciaste. Comentário. É importante não nos sentirmos culpados por mantermos pensamentos corporais. Quer eles sejam bons, santos e curadores, ou maus, feios e pecaminosos, é irrelevante. Não podemos evitar pensamentos corporais enquanto estivermos aqui. Mas podemos escolher o professor que vai nos ajudar a olhar para eles de forma diferente. Assim, Jesus nos conforta para não ficarmos transtornados com os pensamentos sombrios do ego que trouxemos conosco para o mundo. Não te perturbes pelas sombras que a cercam. É por isso que vieste. Se pudesses vir sem elas, não terias necessidade do instante santo. Comentário. No manual, Jesus gentilmente nos lembra de que a nossa função aqui não encerra estarmos sem limitações, mas estarmos sem julgamentos de culpa que colocamos sobre elas. Entre aspas, não desesperes, portanto, por causa das limitações. É a tua função escapar delas, mas não existir sem elas. Comentário. Jesus nos ajuda a entender que nossos julgamentos, preocupações com nosso corpo ou o corpo dos outros, são meios que ele usa para nos ensinar sobre nossa necessidade subjacente de termos o problema e sua solução fora das nossas mentes. A preocupação corporal, portanto, nos distrai para que não olhemos para dentro, pois nossa culpa agora é percebida em alguma outra pessoa. Acabamos entendendo que o problema a ser resolvido não é encontrado nos pensamentos corporais, nem em diversas atrações externas, mas no propósito da mente de reforçar a culpa. Um propósito claramente servido por esses pensamentos distrativos. Citação. Hoje praticamos abandonar todos os pensamentos acerca dos valores que temos dado ao mundo,
vamos deixá-lo livre dos propósitos que demos aos seus aspectos, suas fases e seus sonhos. Comentário: Jesus enfatiza de novo e de novo que o problema reside nos valores que temos dado ao mundo. O valor final sendo provar que estamos certos e ele errado. Como vemos aqui, Jesus ocasionalmente usa o termo aspectos para denotar partes diferentes da filiação. Assim, por exemplo, falando da unidade da cura, ele diz no texto: ele se estende a todos os aspectos da filiação ao mesmo tempo, e assim os capacita a alcançarem uns aos outros. Depois, sobre o relacionamento especial, se buscar separar certos aspectos da totalidade e olhar para eles de forma que satisfaçam suas necessidades imaginárias, estás tentando usar a separação para salvar-te. Comentário: assim, cada um dos nossos fragmentos, aparentemente separados, constitui um aspecto da filiação. Na lição, Jesus fala sobre as diversas partes da nossa experiência mundana, os valores que damos às pessoas, nossos corpos ou partes deles, alimentos, substâncias e as múltiplas coisas que o mundo nos oferece, prazerosas e também dolorosas. Para repetir esse ponto evidente, não liberamos as coisas, mas o propósito que colocamos sobre elas. Dessa forma, o mundo é libertado e tem permissão para que outro propósito seja dado a ele. Como vemos agora, citação: vamos mantê-lo sem propósito dentro de nossas mentes e soltá-lo de tudo o que desejamos que fosse. Assim erguemos as correntes que obstruem a porta pela qual temos que passar para que possamos nos libertar do mundo. E vamos além de todos os pequenos valores e metas menores. Comentário: quando retiramos o propósito que demos ao mundo, ele se torna sem propósito, permitindo que o Espírito Santo o supra com o seu. O mundo dos nossos relacionamentos especiais agora se torna uma sala de aula na qual aprendemos nossas lições de perdão e, conforme as aprendemos, as correntes de aprisionamento são erguidas sem qualquer mudança externa. Na verdade, nós não fizemos nada, o que é o ponto central. Citação: aquieta-te e fica em paz por um momento, e vê o quanto te ergues acima do mundo quando liberas a tua mente das correntes e as deixas buscar o nível em que se acha em casa. Comentário: o você, mais uma vez, é o tomador de decisões escolhendo o perdão do Espírito Santo em vez da culpa do ego. Dessa forma, liberando a mente das suas correntes colocadas lá pelo agente aprisionador. Nosso ser tomador de decisões. Nossas mentes são libertadas para buscarem e encontrarem seu verdadeiro lar, o lugar da mente certa, onde habita o Espírito Santo, a pedra fundamental para nossa volta para casa. A frase inicial é tirada do início do Salmo 46, frequentemente citado no curso. Aqui está uma referência dessas que enfatiza a importância do propósito conforme nos elevamos acima do mundo.
deixando um espaço vazio em nossas mentes para que a expiação do Espírito Santo se eleve à preponderância em nossa consciência. Entre aspas, vamos ficar aqui quietos por um instante e esquecer todas as coisas que já aprendemos, todos os pensamentos que tivemos e todo o preconceito que guardamos quanto ao que significam as coisas que é o seu propósito. Não nos lembremos das nossas próprias ideias a respeito de qual é o objetivo do mundo. Nós não sabemos. Soltemos todas as imagens que guardamos de todas as pessoas e que sejam varridas das nossas mentes. Citação: ela ficará agradecida por ser livre por algum tempo. Ela conhece o seu lugar. Apenas liberta as suas asas e voará na certeza e na alegria para unir-se ao seu santo propósito. Deixa descansar no seu Criador para que seja restaurada a sanidade, a liberdade e ao amor. Citação: a memória do nosso Criador e fonte está nas nossas mentes certas, onde Jesus tem esperado pacientemente por nós. Para descansarmos em seu amor, nós primeiro temos que liberar nosso investimento na culpa. O que significa liberar nossos investimentos no mundo? O que é alcançado pela compreensão, através da ajuda de Jesus, do propósito ao qual eles servem. Assim, se formos ser livres da nossa infelicidade, miséria e dor, precisamos pedir ajuda a Jesus para olharmos de forma diferente para o mundo. Nós não mudamos o mundo, nem o que fazemos lá. Mas em vez disso, mudamos a maneira de olhar para ele. Isso muda seu propósito da culpa para o perdão. E nós somos restaurados à sanidade, liberdade e amor. Citação: dá-lhe, o tomador de decisões em nossas mentes, dá-lhe 10 minutos de descanso por 3 vezes hoje. E depois, quando os teus olhos se abrirem, não valorizarás coisa alguma do que vires, tanto quanto da última vez que olhaste para ela. Toda a tua perspectiva do mundo se deslocará um pouco mais a cada vez que deixares a tua mente escapar de suas correntes. Comentário: o que muda é nossa perspectiva, não necessariamente o mundo ou o nosso comportamento. Nossa atitude muda porque não valorizamos mais o mundo como antes. A chave para essa lição, assim como em muitas outras, é que passemos um tempo quietos durante o dia com Jesus, pensando em sua mensagem. Assim, trazemos a experiência do amor e paz de Jesus de volta conosco para o mundo, conforme novamente interagimos com ele. Se tivermos feito isso corretamente, haverá uma mudança, mesmo que pequena, porque nós agora vamos nos lembrar de que temos outro professor para interpretar para nós os eventos do dia. Essa é a perspectiva que muda. Como a seguinte passagem
sobre a ponte para o mundo real explica. A ponte, em si mesma, nada mais é do que uma transição na perspectiva da realidade. Desse lado, tudo que vês é grosseiramente distorcido e completamente fora de perspectiva. O que é pequeno e insignificante é engrandecido e o que é forte e poderoso reduzido à pequenez. Esse quadro de referências é feito em torno do relacionamento especial. Sem essa ilusão, não poderia haver significado algum que ainda buscaste aqui. Comentário. Essa é uma abordagem muito mais gentil à nossa jornada espiritual, pois não somos solicitados a abrir mão dos nossos relacionamentos especiais, mas apenas a mudarmos nossa perspectiva da culpa do ego para o perdão de Jesus. Citação: o mundo não é o seu lugar. Comentário: o lugar da nossa atenção não é o mundo, mas em nossas mentes, aonde está a correção do Espírito Santo. Esse era o ponto de vista de Jesus quando preveniu Ellen sobre a divagação da sua mente. Tu és tolerante demais com as divagações da tua mente. Nós permitimos que nossas mentes vagueiem pelo mundo. O resultado da projeção. Acreditando que é aí que o problema está, e a verdade também. Nosso foco então vagueia para o corpo, que nós agora acreditamos que é o nosso ser, com suas necessidades prementes que exigem que os outros atendam. Jesus, portanto, está nos pedindo para darmos um passo atrás com Ele e observarmos nossas mentes e corpos e olharmos para seu mundo de forma diferente. Citação: e o teu lugar é aonde ela quer estar. Onde vai descansar quando a liberas do mundo? O teu guia é seguro. Abre a tua mente para ele. Aquieta-te e descansa. Comentário: em outras palavras, você não pertence ao corpo, mas à mente. O lugar de descanso que reflete a verdade do céu dentro do sonho. Em um nível prático, isso significa que conforme você atravessa seu dia e é tentado a ficar transtornado, perceba com tanta rapidez quanto puder que você colocou um valor em algo no mundo. Isso, em última instância, significa reforçar seu especialismo e individualidade. Uma forma de provar que você está certo e Jesus errado. Tão logo você se torne ciente da sua escolha pelo ego, vá para o lugar quieto de descanso em sua mente. Pode ser apenas por poucos segundos, se você não dispuser de 10 minutos, e diga a Jesus: por favor, me ajude a olhar para isso de forma diferente. Esse é o ponto de partida. E é o que Jesus quer dizer no parágrafo final. Protege a tua mente ao longo do dia também. E quando pensares que vês algum valor em algum aspecto ou em uma imagem do mundo, recusa-te a colocar essa corrente sobre a tua mente.
mas dize a ti mesmo com serena certeza: não serei tentado a me atrasar por isso. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Comentário. Mais uma vez, você é o tomador de decisões, escolhendo reforçar e preservar sua individualidade, colocando uma corrente de culpa ao redor da tua mente. A culpa existe para ser projetada, resultando em nós valorizando o mundo. Devemos ver em outras lições, como já vimos, que nossas palavras, para não falar nas de Jesus, não significam nada se não as praticarmos todos os dias, dia sim e outro também. Ken Wapnick.